Muito boa tarde a todos. Vou fazer uma intervenção estruturada que enquadra a posição do Partido Social Democrata da Póvoa de Lanhoso relativamente a todo este processo de elevação da freguesia da Póvoa de Lanhoso de Vila a cidade. Será um enquadramento com um fio condutor claro, com uma duração aproximada de 15 minutos, seguindo-se depois um momento de perguntas da comunicação social, ao qual responderei com total disponibilidade. Peço por isso que acompanhem esta intervenção até ao final. Esta conferência de imprensa foi convocada na qualidade de Presidente da Comissão Política Conselhia da Póvoa de Lanhoso, na sequência das declarações recentes do Sr. Presidente da Câmara Municipal relativamente à auscultação pública promovida pela Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso sobre a proposta de elevação de Vila à cidade. E quero deixar algo muito claro. O PSD da Póvoa de Lanhoso tem posição sobre este processo. Nunca esteve num limbo político. Nunca escondeu aquilo que pensa. O PSD entende que esta proposta, tal como foi construída e conduzida, levanta reservas sérias do ponto de vista político, administrativo e institucional. Entendemos também que um tema desta natureza exigia, desde o primeiro momento, muito mais rigor e muito maior envolvimento da população e das instituições locais. Mas aquilo que hoje nos traz aqui vai mais além do que a divergência política sobre a proposta de elevação da freguesia da Póvoa de Lanhoso de Vila à cidade. O que está verdadeiramente em causa é a forma como se encara a democracia local, a participação dos cidadãos e o respeito das instituições concelhias. Importa afirmar com toda a clareza que a auscultação promovida pela Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso foi um exercício sério, legítimo e plenamente democrático. Foi conduzido por um órgão eleito, com responsabilidade institucional e com proximidade direta à sua população. Foi a própria Junta de Freguesia que decidiu ouvir a sua comunidade. Foi a própria Junta de Freguesia que abriu um procedimento de auscultação pública. Foi a própria Junta de Freguesia que deu voz aos seus cidadãos. E isso não é apenas legítimo, é o que se exige de um poder local responsável. O que não é aceitável é que esse exercício democrático seja desvalorizado publicamente apenas após ser conhecido o seu resultado. Há aqui um facto político evidente. Durante o processo já existiam tentativas de descredibilização por parte do Partido Socialista e de membros da Assembleia de Freguesia por si eleitos, e depois de conhecido o resultado, o próprio Presidente da Câmara Municipal decidiu também entrar nesse caminho. Isso é politicamente grave, porque uma junta de freguesia não é o braço armado de ninguém, não é um instrumento partidário, não é um espaço menor da democracia, é um órgão eleito com legitimidade própria. O Sr. Presidente de Câmara procura reduzir esta auscultação a um exercício informal, mas ao mesmo tempo dedica grande parte da sua intervenção pública a tentar relativizar e descredibilizar o resultado. E aqui está a contradição central. Se um processo não tem relevância, por que é que existe tanto esforço político para o desvalorizar? Neste processo participaram
882 cidadãos. Não são números abstratos, são pessoas. Mas no discurso do Sr. Presidente de Câmara, esses cidadãos são tratados de forma seletiva. Quando o resultado agrada, representam o povo. Quando o resultado não corresponde às expectativas, passam a ser percentagens irrelevantes. E isto não é uma leitura equilibrada da democracia. Isto é uma leitura oportunista da democracia. E importa também corrigir outro ponto essencial. A auscultação foi realizada na freguesia da Póvoa de Lanhoso e não no universo concelhio. Misturar eleitores da freguesia com eleitores do concelho não é rigor técnico, não é honestidade política. É uma tentativa evidente de diluir politicamente um resultado. É certo que as eleições autárquicas dão legitimidade para governar, mas não dão legitimidade para desvalorizar a participação cívica entre eleições. Democracia não é unanimidade. Democracia é contraditório. Democracia é pluralismo. E sempre que existe uma opinião diferente, não pode ser automaticamente desvalorizada como partidária ou classificada como ilegítima. E também importa recordar que este procedimento não começa aqui. Trata-se de uma proposta que avançou ainda na legislatura anterior, antes da campanha das últimas eleições autárquicas. Ou seja, não estamos perante um processo construído de raiz, com participação ampla desde o início. Também convém recordar que o PSD, desde sempre, defendeu que deveria ter existido um mecanismo de auscultação da população diretamente envolvida. Essa proposta não foi acolhida em reunião de Câmara. É igualmente importante referir que o documento da proposta contém fragilidades de enquadramento e erros de referência territorial, designadamente na forma como caracteriza a relação entre a vila e a freguesia. E isto demonstra falta de rigor num processo que se exigia com rigor absoluto. Mas este debate não pode ser desligado da realidade atual do concelho. Temos atrasos e execução incompleta em investimentos estruturantes, incluindo projetos associados ao PRR. Temos um plano diretor municipal há 6 anos em revisão. Temos uma via circular que só em estudos e projetos já custou mais de 1 milhão de euros aos cofres do município e que, devido às suas fragilidades, ainda está na Agência Portuguesa do Ambiente. Temos desafios sérios ao nível das infraestruturas, onde continuamos ainda muito longe de metas que foram assumidas publicamente. E por tudo isto, o PSD entende que o foco da governação deve estar naquilo que muda a vida das pessoas, na execução, na estratégia, na resposta concreta às necessidades dos povoenses. Não em títulos administrativos, não em debates simbólicos desligados das prioridades estruturais do concelho. E importa também referir o atual contexto de esforço financeiro.
temos uma pressão fiscal relevante introduzida neste mandato com IMI e derrama a impactarem famílias e empresas. A realidade fiscal do Conselho exige atenção redobrada na execução. Exige e reforça ainda mais a necessidade de foco na execução e não em simbologia política. Há ainda uma dimensão identitária que não foi devidamente debatida. A Póvoa de Lanhoso tem uma história e uma identidade enquanto vila profundamente enraizadas na sua população. E não houve uma análise dedicada ao impacto desta alteração. E essa análise também faz parte da democracia. Aquilo que temos assistido é uma tendência preocupante de desvalorização do escrutínio democrático. Quando há perguntas, há desconforto. Quando há pedidos de informação, há resistência. Quando há participação e o resultado não agrada, desvaloriza-se o processo. Quando um processo de participação é valorizado apenas quando um resultado agrada e desvalorizado quando não agrada, estamos perante um problema de coerência democrática. E sem coerência, perde-se confiança nas instituições. O PSD da Póvoa de Lanhoso não está aqui para criar ruído. Está aqui para defender princípios essenciais da democracia local. Respeito pelos cidadãos. Respeito pelas instituições. Respeito pelos processos democráticos. A Póvoa de Lanhoso não pertence a nenhum partido, a nenhuma maioria e a nenhum presidente de Câmara. A Póvoa de Lanhoso pertence aos povoenses. O desenvolvimento do Conselho foi, é e será, sem dúvida, um objetivo coletivo. Porém, sempre que os princípios democráticos forem colocados em causa, o PSD não se calará, porque o silêncio nunca será opção. Muito obrigada, estou agora disponível para responder às vossas perguntas. Muito bem, doutora Fátima Antónia Silva, Rádio União. Há uma questão que eu sou obrigado a colocar no sentido de tentar perceber a posição também do PSD. Sim ou não, Póvoa de Lanhoso da cidade, na vossa perspectiva? E razões? Irei responder com todo o agrado e já contava que me formulasse essa pergunta porque é óbvia. A posição do PSD, estamos representados em vários órgãos, como sabe, desde as reuniões de Câmara pelos vereadores eleitos, que estão precisamente aqui, também pelos membros da Assembleia Municipal e também pelas juntas de freguesia, e este foi um processo que já foi debatido em reunião de Câmara e em Assembleia Municipal. E aí os membros eleitos do PSD manifestaram logo a sua posição contra este procedimento, desde logo, porque o mesmo não vinha enquadrado estrategicamente quanto às vantagens concretas para os povoenses. E o PSD não se prende, repare, a simbolismo. Não é uma placa a dizer que a Póvoa de Lanhoso passou a ser cidade que resolve os problemas todos que atrás elenquei. Portanto, mas isto não é uma porta fechada. Agora, nós temos é que construir condições para. E não são as condições que estão num papel e que estão num regulamento. São as condições que realmente fazem falta aos povoenses. E, portanto, se me pergunta, e se pergunta ao PSD local relativamente a esta questão, nós não discutimos a cidade enquanto conceito. Nós discutimos a cidade enquanto mais-valia concreta para a população. E até o momento não existe essa mais-valia palpável. Muito bem. Outra questão, e é uma questão que vem pelaquilo que se ouve na rua,
eu tenho a oportunidade, naturalmente, de a fazer. Naturalmente, cabe povoenses, ou povoenses neste caso, eu também sou, confesso, estão de acordo, outros que não. Mas há muita gente também a dizer que isto é uma guerra política entre PSD e PS, sim ou não? Não. Não há dúvida que este é um assunto político. Basta ver como é que ele se inicia. Como eu há pouco referi, este é um processo que se iniciou ainda na anterior legislatura, na Assembleia da República, pelos eleitos do Partido Socialista, deputados do Círculo Eleitoral de Braga. À data, o primeiro subscritor, o deputado Gilberto Anjos, que agora é atual vereador da Câmara Municipal. Portanto, não há dúvida que isto partiu de uma base política. Agora, aquilo que não se compreende, e se calhar por isso é que as pessoas dizem que isto é uma guerra, uma instrumentalização, não é. Só que este procedimento, comparado com os procedimentos de norte a sul do país, entrou em pirâmide inversa. O normal é isto partir da base local, partir do território visado, subir à reunião de Câmara, subir à Assembleia Municipal e ser proposto à Assembleia da República. Isto foi um procedimento que começou ao contrário. Iniciou-se na Assembleia da República sem qualquer auscultação do território visado. E por isso é que esta situação está em discussão agora. E não o foi anteriormente. Porque o processo dá entrada e só quando existe a consulta por parte da Assembleia da República às entidades é que os órgãos tiveram a oportunidade de se pronunciar e desencadear as diligências que acharam que tinham que diligenciar. Naturalmente, e até porque já o tínhamos defendido em reunião de Câmara, sou plenamente favorável à auscultação popular. Aliás, a auscultação é uma das formas mais próximas de aferir aquilo que é ou não é a vontade da população. E, portanto, não posso considerar isto uma instrumentalização partidária. Estamos a falar de uma junta de freguesia que tem autonomia própria. Estamos a falar de uma população que tem que ser protegida e que quer ser ouvida. Portanto, eu não posso, de antemão, olhar para essa afirmação e ficar e passar-me indiferente, porque não é indiferente. Não se trata de instrumentalização. Trata-se, sim, deste procedimento não ter seguido o seu circuito normal, a partir de baixo até à Assembleia da República. No meu ponto de vista, é o que falhou. O PSD, da Póvoa, olha para este processo que foi iniciado pela junta daqui de Lanhoso e se calhar veria com bons olhos a replicação deste referendo, digamos assim, noutras freguesias também, para perceber aquilo que é a vontade da população. Deixe-me só dar-lhe uma nota nesse sentido. Essa é uma questão que tem sido abordada, muito abordada, até porque, e recordo-me da Assembleia Municipal, em que muitos dos membros que estavam lá ainda estavam a pensar que o que estava a ser proposto era a elevação do concelho como um todo à cidade. E o que está em causa é a elevação do território da freguesia da Nossa Senhora do Amparo à cidade. E só por esse motivo é que a Assembleia da República pede parecer, quer à Junta de Freguesia, quer à Assembleia de Freguesia da Nossa Senhora do Amparo, por ser o território especificamente visado. Imagine que a proposta abrangeria outras áreas territoriais. Ia para além do limite da freguesia da Nossa Senhora do Amparo. Naturalmente, aí essas freguesias teriam que ser auscultadas. E seria a própria Assembleia da República a solicitar essa consulta. Repare, se o procedimento tivesse seguido a ordem inversa, quando fosse submetido à Assembleia da República o pedido, poderia ir já acompanhado da consulta de todos estes órgãos, que posteriormente foram consultados, precisamente porque, como disse, o procedimento começa de cima para baixo. Mas então, se não há vontade da população em ser elevada à cidade, o que é que a Póvoa de Lanhoso ganharia com esta elevação? Olha, gostava que estivesse cá o Sr. Presidente de Câmara para lhe responder essa pergunta, porque
eu ainda não vislumbrei, para além de uma placa a dizer que fomos elevados à cidade, ainda não vislumbrei mais-valias nesse procedimento. Porque, lá está, não há um enquadramento estratégico a dizer o que é que isso vai trazer de concreto em termos de medidas para os povoenses. É isto que se está a discutir. Se nós soubéssemos concretamente, pode sair beliscada a nossa identidade, porque há aqui uma cultura enraizada, como vi lá, tradições que já estão enraizadas em nós, mas que podemos perder um pouquinho aqui, mas vamos ganhar objetivamente em determinados aspectos. Se calhar esta decisão era compreensível. Assim, francamente, sem um enquadramento estratégico, ficamos parcos neste pedido de elevação da Póvoa de Lanhoso à cidade. Não sei se houve alguma tentativa da parte do Presidente da Câmara e dos representantes do PS em dialogar com o PSD, explicar a posição deles, explicar que mais-valias é que esta elevação traria para o território. Olha, a única sessão de esclarecimento que existiu foi promovida pela Junta de Freguesia da Póvoa de Lanhoso. Portanto, mesmo em reunião de Câmara, não houve, aliás, na sessão de esclarecimento que existiu, promovida pela Junta de Freguesia, creio eu, no início de maio, 1 de maio, exatamente, no feriado, foi alegado um estudo que teria sido solicitado a uma entidade, desconheço o estudo, não instruiu qualquer informação remetida à reunião de Câmara, não instruiu qualquer informação remetida à Assembleia Municipal e surge muito depois. Portanto, objetivamente, o documento que é submetido à Assembleia da República tem erros estratégicos, não haja dúvida. Estamos a falar de erros até administrativos, quando lemos a proposta, e julgamos que isto era quase um dado adquirido. Até mesmo na intervenção do Sr. Presidente de Câmara parece que isto é um dado adquirido. Portanto, não valia a pena perder muito tempo a elaborar o documento que íamos passar à cidade. Quando, na realidade, o que importa não é o título. É o que é que isso vai impactar na Póvoa de Lanhoso e nos povoenses. Acho que é isso, essencialmente, que os povoenses estão à espera que seja esclarecido. Não acredita que vai ser possível elevar a vila à cidade? Como sabe, este é um procedimento que é votado em Assembleia da República, tem legitimidade própria para o fazer e, portanto, serão os deputados da nação que irão apreciar. O que nos compete a nós, enquanto partido, e acredito que é transversal a todos os partidos, é que a Assembleia da República tenha em mãos informação adequada, um enquadramento territorial que lhes permita compreender, para que possa deliberar em conformidade com todos os elementos, ou seja, que seja uma decisão informada. E há acompanhamento da vossa parte em todo este processo, até chegar lá toda essa documentação? Não, essa documentação não passa pelo partido. Há uma plataforma que faz essa gestão, onde a reunião de Câmara, quando foi processada, a Câmara Municipal remete o respectivo parecer, a Assembleia Municipal remeteu o respectivo parecer e isto é perfeitamente acessível a qualquer povoense. Portanto, qualquer povoense consegue consultar que informação é que a Assembleia Municipal tem em seu poder relativamente, a Assembleia da República, tem em seu poder relativamente à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, à própria ANAFRE. A ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, pronunciou-se dando nota que sim, era favorável porque correspondia à vontade da população. Portanto, a vontade da população é soberana nisto. É esta a base. E, portanto, o que temos que ter atenção é que a Assembleia da República tenha, efetivamente, toda a informação e que isto não seja um procedimento pré-formatado em que a decisão está tomada à cabeça. Não. Tem que ser tomada perante a realidade do nosso Conselho, porque vão ser os povoenses que depois irão ficar ou não com essa elevação. E, portanto, aqui a palavra elevação até induz que é uma mais-valia. E, portanto, é isto que às vezes é preciso ter alguma cautela,
porque dá a sensação, elevação, estamos a melhorar. E pode não ser assim. Muito obrigado. Estamos então a acompanhar esta conferência de imprensa, o tema a elevação da Póvoa de Lanhoso cidade, após as palavras de Frederico Castro, PSD da Póvoa de Lanhoso, deu hoje uma conferência de imprensa para esclarecer e colocar um ponto da situação também sobre a sua visão em relação a este tema. A Rádio União, no Serviço Público, desejo-vos a todos uma boa tarde. Até uma próxima oportunidade.